sentar. Eu vou procurar ser breve. Aleluia. Aleluia. Amados, a unção não foi quebrada não, viu? Você carrega a unção de Deus. Aleluia. Como o pastor Fábio já explicou, a unção ela não é quebrada, ela quebra o jugo, ela despedaça. Aleluia. Eu estava orando a Deus e já há mais de algumas semanas me veio uma palavra, longevidade. E eu fiquei questionando Deus, eu falei, Senhor, mas eu vou pregar sobre longevidade, o que é que tem na Bíblia sobre longevidade, se não apenas um versículo que fala honra ao teu pai e à tua mãe, que é um mandamento de Deus com promessa, né? Para que tenha longevidade de dias. E eu fiquei me questionando, porque eu cheguei até a profetizar isso para algumas pessoas. O Espírito Santo sabe de todas as coisas, eu profetizei isso sobre a vida de Gigi, longevidade de dias. Eu profetizei sobre a vida do meu pastor, longevidade de dias. E eu me fiz uma pergunta interessante. Quantos anos eu quero viver? E eu faço essa pergunta para vocês hoje. Quantos anos você pretende viver? Quantos anos você espera viver? Sabe que por mais velho ou de idade, melhor dizendo, que você se encontre hoje aqui, você ainda não viveu nada. Porque eu tenho 33 anos e eu olho para trás e eu falo, Senhor, passou tão rápido. Mas eu quero viver muito mais, está pouco. E talvez você tenha 60, 70, e esse sentimento, amados, não é do homem. Esse sentimento, ele é de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é eterno. E ele nos constituiu eterno. Até antes da queda de Adão. Aleluia. E eu comecei a me questionar, mas Senhor, realmente, se você for olhar na Bíblia, Adão viveu 930 anos, salvo me engano. E depois, mais outros 900. Amado, você sabe o que é viver 900 anos? É nada. É nada. Porque o projeto inicial de Deus era vida eterna. O projeto inicial de Deus era vida eterna. E continua sendo. Vida eterna. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, hoje, de acordo com a palavra de Deus, a faixa etária é de 120 anos. Porque na época de Noé, havia muita maldade. Ali o pecado já havia se instalado no mundo, já havia se instalado no coração do homem. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu não vou entrar nesse detalhe da história de Adão, mas acho que a maioria já conhece. Que Deus disse, não coma do fruto, porque se comer certamente morrerá. E Adão foi, comeu do fruto junto com a sua esposa. E ali, naturalmente falando, não houve uma morte natural, mas houve a morte espiritual. Entenda, amados, todos os dias Adão ia na presença de Deus e se encontrava com Deus. Deus, ele vinha até o jardim e se encontrava. Aleluia. O jardim de Deus está dentro de você hoje, amados. O Espírito Santo, ele habita em vós. Aleluia. Veja que negócio interessante, mas ainda assim, o homem não vive mais do que 120 anos. Porque Deus lançou uma promessa, por causa da maldade do homem. Ao ponto de Deus chegar a se arrepender da criação do homem. Mas entenda uma coisa, amados, aonde houver um justo, ali vai haver o favor e a graça de Deus. E nessa época, como a Bíblia relata, havia Noé. E a Bíblia diz que Deus achou favor e graça sobre a vida de Noé. A Bíblia diz que olhou para Noé, Deus olhou para Noé e viu bondade nele. E por causa dele, a humanidade não foi extinta completamente. Mas Deus ia destruir toda a humanidade. Não só a humanidade, como também os seres vivos. Os animais. Aleluia. Onde eu quero chegar com isso? Eu estou mostrando para vocês, amados, que por causa do pecado,
o homem deixou de viver nessa terra eternamente e passou a viver, conforme diz a palavra, 120 anos. Os que você conta de dedos que chegam nessa idade. Se você for olhar de forma histórica, contextual, hoje a faixa etária de nós vivermos, cada país tem uma faixa etária diferente, mas a faixa etária de 70 anos não passa disso, creio eu. Me corrija se eu estiver errado. E aí o Espírito Santo começou a me mostrar que há possibilidade de longevidade de dias. Há possibilidade de você viver mais nessa terra, mais do que os outros. Aleluia! E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês, amados. Existem princípios bíblicos, e um deles, o qual eu achava que era único, é o mandamento de Deus: honra o teu pai e a tua mãe. Aleluia! Para que tenhas vida longa. E o interessante é que a honra, ela vem acompanhada com algumas palavrinhas chaves. A honra, ela vem acompanhada pelo amor, porque se você honra, você ama. A honra, ela vem acompanhada pelo cuidado, pelo carinho, pelo zelo, pela excelência. Então perceba que a honra, ela vem carregando várias outras características. Aleluia! E é um dos primeiros mandamentos que Deus dá. Entenda uma coisa, amado. A longevidade de dias, ela está conectada, ligada com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é a palavra. Aleluia! Deus, ele é eterno, amados. Ele já existia desde sempre. Aleluia! Aleluia! E veja que interessante, amados. Eu peguei um texto aqui em Provérbios, eu vou ver se eu vou ler ele já já. No livro de Deuteronômio está a promessa de Deus: honra o teu pai e a tua mãe. Se alguém quiser anotar para depois conferir lá. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. É um dos mandamentos de Deus, aonde tem com a promessa. Assim também como em Efésios 6:2. Ele fala sobre isso. Para você não achar que é velha aliança. Já não existe mais, o mandamento agora é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas lá em Efésios ele fala sobre isso. E ele enfatiza que isso ainda continua em vigor. Porque é um princípio de Deus. Uma vez que você vive um princípio de Deus, você vai desfrutar das promessas dele. É um mandamento com promessa, amado. Se você vive, aleluia, se você vive esse princípio, se você põe em prática isso, você desfruta da promessa. E que promessa é essa? É vida longa. Aleluia! E eu sei porque sei que o coração de todo mundo deseja vida longa. Sabe por quê? Porque quem te criou foi Deus. E Ele te fez exatamente igual a Ele. Aleluia! Você é exatamente a expressão de Deus, amados. Ele te fez a imagem dele e semelhança dele. Por isso o desejo do homem de viver muito. Ao ponto de algumas pessoas no natural que não conhecem a palavra de Deus tentar buscar a fonte da vida eterna. Sem entender, amados, que a fonte da vida eterna é Cristo. Aleluia, Ele já conquistou essa vida eterna para nós. Mas vamos falar das coisas a priori naturais. Tem pessoas buscando na medicina, buscando em remédios, em plantas, em alimentações, a longevidade. Eu fui pesquisar na internet sobre longevidade e algumas pregações. Amados, o que eu achei foi só coisas naturais. 98% das coisas que eu achei foi falando sobre alimentação. E sabe que isso também tem a ver, um pouco a ver com a palavra, porque se você for fazer um estudo bíblico, o homem ele não comia carne. Aleluia! Ele não comia carne, não havia o desejo da carne, não havia o desejo por coisas que a gente come hoje, que queira ou não queira, destrói o nosso corpo. Então eu não vou menosprezar as coisas naturais, porque existe sim um cuidado, onde a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, que nós temos que cuidar do nosso corpo. Na alimentação, na atividade física, etc. e tal, e por aí vai. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que existem princípios na palavra de Deus, aonde mostra que não só você cuidando da sua saúde, no natural, mas que você vivendo esses princípios, a palavra te garante longevidade de dias. Aleluia! Abra em Provérbios 3, por favor, amados. Provérbios capítulo 3.
Aleluia. Eu vou pedir a vocês que vocês leiam em casa Provérbios 3. Eu vou relatar alguns versículos aqui, mas leia Provérbios 3 todo. Aqui tem um ensinamento, amados, poderoso. Aqui tem coisas para você meditar um ano inteiro e ainda não acabar de meditar. Só nesse capítulo de Provérbios 3. Princípios que, se você pôr em prática, coisas simples que, se você for em prática, a sua vida muda. Aleluia. O Espírito Santo, ele vai agir de acordo com a sua palavra, amados. Você tem o Espírito porque você já confessou Cristo. Mas você precisa da palavra para pôr em prática. O Espírito Santo, ele vai te conduzir a essas verdades. E uma vez que você põe em prática essas verdades, a Bíblia diz que os seus caminhos serão veredas. Amém. Aleluia. Eu quero ler o versículo 16. Eu vou ler do 13. Ele fala um pouco da sabedoria, que a sabedoria está atrelada também à longevidade de dias. E vocês vão ver por quê. Bem-aventurado, Provérbios 3, 13. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é do que rubis, mais puros. E tudo o que podes ambicionar não é comparável a ela, a sabedoria. Ao passar da vida, na mão direita a sabedoria te garante longevidade de dias. Na mão esquerda, riquezas e honras. Aleluia, eu vou me deter por aqui. Leiam em casa Provérbios 3 todos. Deixo como lição de casa para vocês. Mas veja que negócio interessante. Eu achava que a longevidade de dias estava apenas relacionada a honrar pai e mãe. E aí o Espírito Santo começou a me levar para outros versículos. E um deles é esse. A sabedoria. Não a sabedoria terrena, mas a sabedoria que vem do alto. E que sabedoria é essa? É a prática do conhecimento. Uma vez que você lê, você adquire conhecimento, você busca, você estuda, você adquire conhecimento. Mas se você não põe em prática, você é considerado tolo. Aleluia! Quando você põe em prática, você é considerado sábio. Então vamos lá, amado, presta atenção. Ao passar da vida, na mão direita, a sabedoria te garante longevidade de dias. Ou seja, se você anda de acordo com a sabedoria de Deus, cumprindo os princípios bíblicos, essa sabedoria, ela te garante longevidade de dias. Aleluia. Aleluia. Aleluia, amados. Abra sua Bíblia em Salmos 34, 8, 14. Salmos 34, do 8 ao 14. Eu vou mostrar para vocês outras coisas que estão atreladas à longevidade de dias. Salmos 34, do 8 ao 14. Vamos lá. Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor nada lhe faltará. Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Aqui o salmista faz uma pergunta. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Aí vem agora o conselho, amados. Aleluia. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Aleluia. Sabe, amados, volto a dizer, eu pensei que longevidade de dia estava simplesmente atrelado a um mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. E aí o Espírito Santo me remete a esse texto de Salmos, capítulo 34, do 12 ao 14. Quem de vós, todos querem ter uma vida prazerosa, que deseja longos dias para viver felicidades.
Ou você deseja viver em trevas? Ninguém deseja. E aí a Bíblia te dá, o salmista aqui, ele te dá o segredo, amados. Guarda a tua língua. Guarda a tua língua. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Ela separa juntas de medula e por aí vai. Isso falou muito comigo, amados. E eu creio que está falando muito com vocês. Porque se tem algo na vida do ser humano que nós precisamos nos policiar, é no falar. Aleluia. Eu não estou aqui apontando para ninguém, até porque eu não conheço a vida de ninguém. Mas, amados, eu posso citar aqui diversas maneiras da minha própria vida ou de contextos onde a gente precisaria mais guardar nossa língua. Seja na família, aquela velha... Não vou dizer que é fofoca, porque nunca é fofoca, amados. O interessante é que eu não estou fofocando. Mas você soube o que aconteceu com fulano? Aleluia, você não está fofocando. Mas você soube o que fulano fez, o que aconteceu? Você soube o que o pastor aconteceu isso assim? Mas eu não estou fofocando. Ei, amados. Deus corrige a quem ama. Quando eu comecei a meditar nessas coisas, para eu ter longevidade de dias, porque eu quero ter longevidade de dias, eu comecei a me ver em um emaranhado de situações onde eu estava perdendo longevidade de dias. Simplesmente nesse contexto, guarda a tua língua. Aleluia. Aleluia. É forte, amados. É forte. O Espírito Santo, ele já está falando com cada um de vocês. Eu não preciso dizer mais nada, eu só estou... Sabe, cada situação vem na nossa mente. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: filho, está lembrado disso? Está lembrado de tal fofoca? Está lembrado de tal coisa? Ah, aquele fulano que, sabe, foi de contra você e você se irou e por aí vai e foi contar para fulano para... Não foi fofoca, né? Né, risadinha? Não foi fofoca. Aleluia, amados. É tão interessante e tão poderosa essa questão da língua, amados, que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Perceba, o poder da vida e da morte está na língua. E entenda, aquele que fizer bom uso dela comerá o melhor dessa terra. Então perceba como tudo se encaixa. E aí eu comecei a pedir perdão a Deus. Eu falei: pai, perdoa por isso, por aquilo outro, aquilo. Porque a gente não vigia a nossa língua, amados. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não sejamos hipócritas. A gente não vigia a nossa língua. Todos os dias a gente vai se pegar falando alguma coisinha, sabe? O Espírito Santo ali dá aquela corrigida, mas na manhã você continua. Por isso que a misericórdia de Deus, ela é eterna, amados. Assim eu creio. E ela está estendida sobre a minha vida, porque senão eu já tinha sido fulminado vivo. Aleluia. Somente por não guardar a minha língua. Então perceba que muitas pessoas estão vivendo pouco porque não guardam a língua. Vocês têm ideia de quantas pessoas morrem no Brasil em trânsito porque não guardaram a língua? Você está aqui dirigindo. Eita glória, o Espírito Santo está falando comigo. Você está aqui dirigindo e de repente eu sou muito apressado no trânsito, eu confesso. Vou me confessar aqui diante de vocês, eu sou apressado, eu não tenho paciência, não tenho, eu tenho que pedir a Deus isso. Eu estou abrindo meu coração para vocês, amado, eu estou me expondo. Vai pegando aí a porção de cada um. Eu não tenho paciência. Aí quando você pega, eu tenho que ter, né? Eu tenho, glória a Deus. Paciência, exato. Mas, meu irmão, quando você pega o trânsito, aí vê, eu chamo de tartaruga, aquelas tartarugas no trânsito, meu Deus. É aí onde entra a confissão. Porque se você é um crente cheio do Espírito, por mais que você naquele momento não esteja com tanta paciência e você toma uma trancada, vá em paz, abençoado. Todo mundo aqui faz isso, né, amado? Aleluia. Filho de uma abençoada. E por aí vai. É assim que a gente age, eu creio, eu ajo assim. Entendeu, amados? Então, perceba que se eu for parar para falar sobre a língua, meu amados, a gente não para hoje.
de situações e contextos que você poderia guardar a sua língua e não guarda. Sabe que tem pessoas que matam a outra com a língua. Amados, um tapa dói naquele momento, mas depois chega a sarar. Mas uma palavra, amados, às vezes destrói. Destrói. É muito forte isso, amados. Esse contexto de guardar línguas. Por isso que eu estou me atentando mais a isso. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Cursos de crianças são mudados porque mães às vezes se colocam na posição de amaldiçoar e não de abençoar seus filhos. Quem aqui nunca viu? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do interior, etc. Tal. Fui criado também próximo de sítios, etc. Tal. Quem nunca viu a mãe, o menino apronta, aí a mãe começa a chamar ele de muitas coisas graciosas, né? Filho de uma abençoada e por aí vai, por aí vai. De uma certa forma, se você for analisar no contexto geral, ela já está amaldiçoando o filho dela. Isso é muito forte, amados. Isso é muito forte. A Bíblia diz que o que um e outro ligar nessa terra é ligado nos céus. Perceba o poder que a sua confissão tem. Ela é tão poderosa, a sua língua é tão poderosa que ela trouxe salvação para a sua vida. Ela fez assim, de forma instantânea. Te livrou de todos os pecados que você tinha. Só porque você disse, eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ela trouxe vida eterna para você. Então entenda de uma vez por todas. Eu estou falando para mim. Eu estou pregando para mim como se tivesse um espelho aqui. Entenda de uma vez por todas que você tem que guardar a língua. Que a gente tem que vigiar. Entenda, amados, que esse é um culto de ensino. Vai haver cultos onde você vai ver a prática da palavra na íntegra. Eu estava conversando com o pastor Fábio e foi engraçado que a gente crê, muitas pessoas elas creem muito nos dons, mas só na teoria. Quando há o mover dos dons, as pessoas se assustam, elas se espantam. Ela crê na profecia, na teoria. Ela crê nas curas, nos milagres, na teoria, porque sabe que Jesus fez. Mas quando elas veem isso, elas se espantam. Eu digo isso porque a gente teve uma conferência com o Brad Fluke, um homem cheio do Espírito, e no momento que ele estava ali, cheio do poder, liberando curas, eu digo com toda a certeza do mundo, tinha mais gente procurando olhar para ver o que estava acontecendo do que intercedendo. Porque não estão acostumados a ver isso. Aleluia. Entende, amados? Então, a confissão, ela é tão poderosa, amados, que ela cura, porque Deus ele te deu autoridade para expulsar demônios, e não é olhando, demônio, saia, com olhar apenas, não, abra sua boca. Eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. É o poder. Deus ele te deu poder para abrir a sua boca, amados, e fazer o impossível acontecer. A fé, ela chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Agora você imagine a fé contrária sendo usada. Eu digo de fé contrária no contexto natural, nosso homem. A fé contrária que eu tento dizer é, imagine você chamando maldição sobre a sua vida. Porque toda vez que você xinga um palavrão, toda vez que você se ira, toda vez que você começa a falar mal de um irmão, amados, a boca fala o que o coração está cheio. Então, se nós estamos mais amaldiçoando do que abençoando, é porque o nosso coração está cheio de ira. Então, precisamos retroceder e começar a analisar a nossa vida e dizer, Senhor, está errado. Eu tenho que mudar. Eu vou começar a me encher mais do Espírito. Eu vou começar a praticar mais os frutos do Espírito. Entende, amados? Eu estou me atentando mais a isso porque eu quero viver muito. Eu também quero que você viva muito. E isso é algo tão simples, mas tão simples, a questão do poder da língua, a questão da confissão. Mas é algo que todo mundo tropeça. Todo mundo tropeça. Não tem esse que não tropeça. Quem aqui nunca tropeçou na língua, vem aqui para a gente orar para ser arrebatado. Amém? Tem alguém aqui?
Levanta a sua mão, que nem salvação. Levanta a sua mão. Amados, não tem, amados. Mas há possibilidade, porque a Bíblia nos ensina a possibilidade de a gente se vigiar, de a gente estar vigilante o tempo todo, de a gente simplesmente começar a modificar a nossa vida para que a gente tenha vida longa. Deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que chamam doenças para suas próprias vidas, através da palavra, através da sua palavra, não da palavra de Deus, através das suas confissões erradas. Aleluia! E isso é muito forte. Isso é muito forte, amados. Eu vou encerrar com uma coisinha tão interessante, amados. Eu vou parar por aqui sobre a língua para que cada um reflita, que o Espírito Santo, quando você for daqui até em casa, ele vai conversando com você, porque ele é seu amigo, ele é seu ajudador e ele não se aparta de ti. Se eu passar pelo mais profundo mar e por aí vai, ele está lá contigo e acabou. Você pode estar em qualquer situação, ele vai continuar contigo. Recentemente eu gosto muito de ver coisas engraçadas, piadas. Já vou encerrar. E eu vi Xaropinho, não sei se vocês conhecem, de Ratinho. Ele foi em um programa, eu esqueci o nome do cara agora, acho que é Danilo, que ele é até pastor, esse Danilo. E o cara que imita ele e tal, estava falando das coisas de Deus. E eu ri de me acabar, amados, com ele, não vou mentir. Eu ri muito. Depois eu vou passar o link para algumas pessoas. Eu ri muito porque, ao mesmo tempo que o cara fala, ele também interpreta Xaropinho falando. E há um contexto ali onde ele chega ali e acha que está no programa do Ratinho, mas não está. Ele está em um programa de televisão e simplesmente ele apresenta o Danilo como pastor e ele é pastor, aí o Xaropinho olha para ele, misericórdia, esse aí é o pastor. Aí ele aí tem as ovelhas, não sei o quê, e tem todo um contexto. Eu ri muito, eu esqueci agora, eu estou enrolando porque eu esqueci o que eu ia falar, essa é a verdade. Eu ia falar algo e eu acabei esquecendo, por isso que eu comecei a enrolar para ver se lembrava e não lembro mais. Então, amados, para encerrar aqui, outra coisa que... Essa foi boa. Isso só acontece comigo, amados. É engraçado, a gente está conversando com alguém e simplesmente você vai falar algo, daqui a pouco você... O que é que eu ia falar? Esquece. Deu branco. Para concluir, outra coisa que nos dá a certeza da longevidade de Deus, da longevidade de vida, são as promessas de Deus, amados. Eu quero encerrar com isso. Porque, entenda algo, amados. Se Deus te prometeu algo, vai se cumprir. Aleluia. Tão certo que vai se cumprir. Mas entenda que só existe uma pessoa que pode mudar as promessas de Deus, e é você, e sou eu. Só existe uma pessoa que possa fazer com que as promessas de Deus não se cumpram, eu mesmo. Não venha me dizer que porque fulano está te perseguindo, fulano está indo de contra seu ministério, que você não está progredindo, porque Davi ele foi tirado de trás das malhadas. José ele foi levado como escravo para o Egito, e lá ele cresceu e progrediu e por aí vai. Vocês conhecem a história de José? Então não venha me dizer que fulano está tentando me derrubar ministerialmente. Não, queridos. Apenas você tem autoridade para te destruir, para parar os planos de Deus. Então o que é que eu quero dizer com isso, com relação à longevidade de dias? Se Deus te prometeu algo, hein, Samuel? Se Deus ele te prometeu um ministério, se tem sonhos no seu coração, eu estava até conversando com o pastor Fábio e ele me atentou para isso. Sonhe. Amados, vocês precisam sonhar. Porque os sonhos, eles estão atrelados com as longevidades de dias. Um homem que não tem sonho, uma pessoa que deixou de sonhar, ela já está pronta para morrer. Essa é a verdade. Porque, veja só, se Deus chegou para Samuel e falou, Samuel, eu tenho um ministério pastoral para você, eu tenho vidas que vão ser alcançadas por você, eu tenho pessoas que vão ser levantadas pela sua vida. Cara, se agarre a isso com unhas e dentes, até isso se cumprir. E não fique só naquilo, porque quando aquilo se cumprir, já vai ter havido mais novas promessas de Deus. É assim que funciona, amados. Deus não para de lançar promessas, mas Ele precisa que as promessas se cumpram. Se você deixou de ouvir Deus falando promessas para a sua vida, é porque ainda precisam ser cumpridas promessas que Ele já prometeu. Entenderam? Aleluia, eu falei um pouco rápido, mas é exatamente isso. Se você deixou de ouvir a Deus acerca de promessas, é porque precisam acontecer promessas que Ele já prometeu.
precisam se cumprir. E a gente tem que se agarrar a isso, sonhos, promessas que Deus falaram. Deus já falou tantas coisas para mim, ministeriais, seculares, no meu relacionamento, sobre os meus filhos. Queridos, isso não é loucura não, a Bíblia diz que o Espírito ele revela coisas vindouras, coisas que ainda estão por vir. Sabe o que é maravilhoso? É quando você alcança aquilo e você olha para trás e você vê, meu Deus, você prometeu isso e hoje eu estou vivendo isso. Aí você começa a ter fé. A Bíblia diz que você vai andando de glória em glória. E eu acredito que a fé ela é aumentada à medida que você prova e vê que Deus é bom. Aleluia! Então você começa simplesmente a provar. Peraí, eu cheguei nesse ponto aqui. Ó, Deus cumpriu aquilo que Ele falou ao meu coração, através de um profeta, através de uma palavra, através de um louvor. Eu ouvi o Espírito Santo falando e aquilo se cumpriu. Aí você se alegra, você se enche de júbilo e você fala, uau! Deus existe. É só eu que penso assim. Deus existe. Porque a palavra diz que Deus existe, mas quando algo acontece, ativa algo no nosso coração que a gente fala, meu Deus, verdadeiramente o Senhor existe. E aí a gente passa para o próximo nível, como um videogame. E agora, Senhor, a promessa é essa. Então aí você fica, vai sonhando. Quando você menos espera, amado, você já está com 90, com 100 anos. Aleluia. Mas uma pessoa que deixa de sonhar, ela morre cedo. Eu perdi um colega, amados, eu vou encerrar com isso. Quem é que vai finalizar? É Margot, né, Margot? Ou é Evone? Não, tá não. Eu perdi um colega Edinho por causa da própria confissão dele. A gente mergulhava junto em apneia, a gente descia 30 metros de profundidade, sem respirar, tapava a respiração, na flor da água, descia em apneia, sem oxigênio, sem nada, e descia 30 metros, capturava o peixe, brigava com o peixe, botava o peixe para cima. E eu estou falando de peixe de 100, 200, 250 quilos. Eu tenho fotos para provar e as pessoas que me conhecem sabem que eu não minto. Eu já postei várias fotos em algum grupo. E o desejo do coração dele era exatamente esse. Ele dizia o tempo todo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Eu prefiro morrer no mar. Era o que ele me dizia. Se eu tiver que morrer um dia, escute, se eu tiver que morrer um dia, eu vou morrer mergulhando. Porque era algo que ele fazia de todo o coração dele, era algo que ele bradava, era a vida dele aquilo ali. E eu entendia por quê, porque eu estava junto com ele, foi ele que me ensinou a chegar no chão, no fundo de todas as plataformas a que a gente mergulhava. É outro mundo, amados. É outro mundo, você contempla a glória de Deus. Você vê coisas que no natural você não consegue ver aqui, nem por televisão, é sensações reais ali. De você ver cardumes de mais de 1000 peixes passando na sua frente, você no mesmo habitat que ele, isso é maravilhoso. Eu ainda amo isso, mas eu larguei porque o Senhor disse, eu tenho promessas para a sua vida. E se você continuar, o seu caminho é de morte. Não só ele me falou, como usou pessoas para falar. Então perceba, o desejo do coração dele era esse. Se eu tiver de morrer um dia, eu vou morrer mergulhando. E ele partiu para o Senhor com 30 e poucos anos, 33 anos. Edinho. Está com garra na sede. Então, amados, já planeja a sua morte. Eu vou encerrar com isso. Já planeja a sua morte. Com quantos anos você quer morrer? Como você quer morrer? Porque você tem o poder de declarar. A gente declara o tempo todo, eu não vou morrer de acidente, eu não vou morrer enfermo, eu não vou morrer numa cama. Eu quero morrer simplesmente ou sendo arrebatado, porque assim a palavra diz, ou simplesmente fechando os olhinhos e dormindo, indo para a glória, sem dor, sem nada. Aleluia! Abra sua boca e declare, não a sua morte, mas já, aleluia, Senhor, é com 100 e tantos anos, se for possível, passe dos 120. Pode vir, Ivone. Aleluia. Então é isso, amados. Longevidade de dias. Sonhe e deseje. É possível. Para todos. Basta seguir alguns princípios simples da palavra. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Palavra maravilhosa. Deus é bom. Obrigada, viu? Recebi muito da sua vida. Quem aqui recebeu? Amém.